Oi, gente. Hoje eu vim conversar sobre a Lua Nova em Capricórnio, a primeira do ano, que acontece no dia 18 de janeiro, a 28 graus de Capricórnio. E o mapa dessa lua nova tá muito bom, ele tá muito interessante, ele tá muito potente, dizendo pra gente assim, olha, 2026 vai ser um ano difícil, mas nesse período aí de um mês a gente vai se fortalecer se a gente estiver aberto para isso. E o que me chamou a atenção é que tem um encontro muito grande, além de Sol e Lua, a gente tem Marte, a gente tem Mercúrio, Vênus, Diana, Plutão. Então a gente tem muitos aspectos, né? Falando resumidamente. Marte, a nossa força de ação, de poder de decisão. Mercúrio, a nossa comunicação, nosso mental. Vênus são os nossos afetos. Plutão, nossos processos de morte e renascimento. E Diana, a nossa liberdade de ser quem a gente é. Então, olha quanta coisa junto ali se encontrando, a maioria em Capricórnio e uma parte em Aquário. Então isso já dá uma pista pra gente que nesse próximo mês muitas energias vão ser mobilizadas, muitas facetas de nós que eu acabei de falar aqui. E o mais legal de tudo, por isso que eu tô muito feliz, é que todos esses planetas, eles estão em aspectos muito benéficos. Então esse vai ser um mês, sabe aquele ditado? Quem tiver olhos para ver, vai ver, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. É isso. Os caminhos, eles estão muito abertos a grandes processos de análise e de transformação. Por quê? Lembram de Netuno e Saturno em Peixes? Eu já falei bastante sobre eles alguns vídeos atrás, eu vou até deixar aqui. Na época que estavam com um aspecto bem desafiador, agora eles estão conversando lindamente com todos esses planetas. Olha que coisa maravilhosa. E o planeta Urano, que fala também de mudanças e de libertação, de quebra de padrões, também está dialogando muito bem com esses mesmos planetas. Não é uma boa notícia, não é uma coisa maravilhosa. Realmente é um momento de muitos insights e muito crescimento. É só a gente dar o primeiro passo. E para ajudar a gente a dar esse primeiro passo e se aprofundar nos processos que a gente precisa, eu trouxe trechos de um livro que eu já li aqui, que se chama Astrologia, Karma e Transformação, do Stephen Arroyo, mas eu só achei ele em inglês, então eu traduzi ele aqui pra gente. E os trechos que eu separei, eles se encaixam perfeitamente nessa lua nova com essa força capricorniana, porque lembrando que Capricórnio é o signo da responsabilidade, de estar com os pés no chão e estar no mundo. Tem um lado bastante prático e concreto de realizar coisas na matéria. E vocês vão entender por que isso tem tudo a ver com o que eu vou ler agora. E os trechos que eu selecionei, eles focam bastante em Netuno, que é um dos planetas junto de Saturno, que está muito bem com toda essa galera que eu já falei aí. Então vamos lá. Ele começa assim: o planeta Netuno simboliza uma força que está completamente além do nosso controle, porque ela está além das fronteiras da razão ou de qualquer coisa compreensível pela mente lógica. A única forma de entender verdadeiramente Netuno na sua essência é render-se a ele, porque ele está, por definição e por função, além dos limites. Somente quando nos amalgamamos a ele, ou seja, nos tornamos sem limites, é que podemos conhecê-lo. Por isso, Netuno é associado com misticismo, mistério, um senso de unidade, desenvolvimento espiritual e inspiração. Ele também representa ausência de forma, ilusão, dissolução, imaginação e idealismo. Ele representa o anseio por deixar-se perder em outro estado de consciência, seja ela elevada ou inferior, e o anseio de escapar de toda limitação, tanto as limitações da existência material e sua chatice, e as limitações da personalidade e do ego. Uma experiência individual da influência netuniana normalmente é caracterizada por uma sensação de confusão, de incerteza, de estar com a cabeça nas nuvens, de estar viajando. Pelo menos é assim que se sente a pessoa que está só começando a encará-lo conscientemente e antes da pessoa estar suficientemente ancorada para poder manter o seu equilíbrio psíquico. Essa confusão resulta em parte da atitude comum que exige que toda nova experiência se encaixe perfeitamente dentro das nossas categorias mentais já existentes. Porém, nós nunca conseguimos colocar limites em Netuno. Como aquilo que não possui limites e nem forma pela sua própria natureza pode ser encaixado dentro dos nossos conceitos e estruturas de vida limitados. A confusão e o estado de se sentir fora do ar, que são tão comuns em experiências netunianas, acontece principalmente quando alguém está resistindo
a inevitável desintegração e dissolução de algum padrão na sua vida ou algum aspecto da sua personalidade. E esse lado negativo da manifestação de Netuno é mais visível quando a pessoa não está ancorada no mundo material. Podemos dizer que, a menos que a pessoa aceite as pressões, realidades e obrigações de Saturno, também de Capricórnio, ela não estará ancorada o suficiente para lidar com a intensidade e a perturbação de todos os planetas transaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão. Precisamos pegar os insights e a liberdade de Urano e a inspiração e o idealismo de Netuno e torná-los reais, trazendo essa consciência para a prática, testando essas tendências malucas e incorporando-as na vida cotidiana. Um excelente exemplo da necessidade de ter os seus pés seguramente ancorados na realidade prática, como um equilíbrio complementar durante qualquer trabalho espiritual ou psíquico, é encontrado em Jung, na sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões. Neste livro, Jung descreve sobre como, quando ele estava vivenciando a fase mais intensa do seu confronto com o inconsciente, quando ele estava se deparando e comunicando com várias figuras e seres arquetípicos, a única coisa que o manteve inteiro durante essa transformação total da sua consciência foi o fato de que ele podia sempre olhar para trás e ver que ele tinha um certo lugar no mundo, além de ter as tarefas profissionais e familiares. Sem esta âncora sólida para mantê-lo na Terra, ele sentiu que teria sido facilmente arremessado para todos os lados e estaria psiquicamente devastado, assim como um barquinho no mar que está totalmente desprotegido durante uma tempestade. Pessoalmente, esse texto me pegou bastante, porque eu tenho lua em peixes, então se você tem Netuno proeminente no seu mapa, ou peixes também proeminente, isso é um tema muito importante para tratar, porque a vontade de ir para o outro mundo é muito grande, para o mundo invisível, para o mundo da fantasia, enfim. E a gente precisa lembrar que a gente está encarnado, a gente precisa encarnar tudo que a gente sonha, tudo que a gente idealiza, e é isso que está muito forte aqui e nessa lua com essa presença de Capricórnio. E ele continua assim: Netuno inclina uma pessoa a uma idealização irreal ou uma fantasia sobre uma área da vida em particular. Mas esses problemas podem levar a pessoa a uma busca bem-sucedida por uma solução. Durante essa busca por respostas, quando a pessoa se dá conta de que ela está, na verdade, aprendendo sobre uma realidade superior através da experiência da desilusão, um aspecto de Netuno pode então indicar uma idealização prática e positiva e, de fato, uma espiritualização da questão indicada. Nós dissemos que Netuno dissolve os antigos e muito bem estruturados padrões de consciência. Portanto, nós nos tornamos cientes das limitações das nossas percepções habituais e do fato de que existe algo maior e mais abrangente do que havíamos imaginado. Essa intervenção em nossas vidas de algo mais unificado é recebida por algumas pessoas como um mistério espiritual profundo ou como um ato da graça. Eu achei muito bonito isso que ele falou sobre a gente aprender com as nossas desilusões, que é um desafio grande de Netuno, para a gente conseguir reconstruir e adequar os nossos ideais à realidade. E continuando, ele diz: Netuno nos sensibiliza ou nos sintoniza para a realidade das forças de vida invisíveis e imateriais. Quando percebemos que existe, na verdade, um plano de existência mais sutil e elevado e que é acessível à consciência humana, é normalmente difícil de viver pacientemente uma existência mundana em um mundo material que parece cada vez mais como uma prisão. Me parece que a chave para formar uma relação positiva com a força netuniana em nossas vidas é dar-se conta de que nenhuma satisfação ou liberação pode vir da busca constante do ideal que esteja apenas no mundo superior. Apenas quando nós aceitamos a responsabilidade, Saturno, Capricórnio, de tornar nossas vidas ideais através da nossa própria criatividade e devoção. Nós temos que nos voltar para dentro. Nós temos que viver o ideal para torná-lo real. Não adianta estar sempre procurando de forma irrealista pela situação perfeita, seja ela o emprego perfeito, o casamento ideal ou a casa perfeitinha com um cenário perfeito em volta. Netuno nos inclina a nos ligarmos a imagens de perfeição, em direção das quais a gente
quer fugir para escapar da dor da vida cotidiana. Naturalmente, uma pessoa extremamente sensível pode precisar viver em um ambiente ou ter um tipo de trabalho que pelo menos não drene sua energia psíquica por conta de estresse constante. Mas insistir que tudo tem que estar perfeito antes que possamos viver plenamente, antes que a gente se comprometa com isso, é um comportamento que garante que nunca vamos sentir paz interior. Bom, mais uma provocação que eu senti profundamente aqui, e como pessoa altamente sensível, quando ele fala dessa parte, né, também de adaptar o nosso trabalho, o nosso ambiente para gerar menos estresse, eu estou buscando muito isso, mas essa busca de perfeição que ela é tão netuniana, ela é tão difícil, né, porque esse perfeito que é inatingível é tão mais bonito do que ficar aqui na realidade, então essa fuga é algo que a gente precisa realmente cuidar para não ficar só lá, nesse mundo perfeito, mas que não existe. E agora falando de um outro aspecto de Netuno, que é a compaixão e a caridade, ele diz assim: Netuno representa nosso senso de obrigação perante a sociedade e as outras pessoas, e mostra nesse caso um canal através do qual temos que pagar algumas dívidas kármicas com as outras pessoas. Esse sentimento de obrigação perante a sociedade, a humanidade ou qualquer sofrimento humano ou animal vem do fato de que nós sentimos a nossa união com todas as criaturas vivas. Se sentimos intensamente que somos iguais a qualquer outro ser humano, ou até mesmo que somos em essência iguais aos animais também, como podemos negar ajuda a qualquer ser que precise? Essa tendência a se identificar com todas as pessoas, embora seja uma qualidade espiritual apurada, deve, no entanto, estar relacionada a fatos práticos. Ou então nos deixamos abertos para sermos manipulados, usados e até mesmo exauridos pelas demandas dos outros. Porque é raro existir alguém que não necessite de algum tipo de ajuda. Só porque nós sentimos que somos um com o todo maior de toda a vida, isso não significa que temos a energia ou os recursos em nós para sustentar todas as criaturas vivas. Nós temos que entender que Deus também tem o seu papel. Ele vai fazer a sua parte, independente do que façamos, para que nós não tenhamos que assumir as suas responsabilidades. É muito comum encontrar pessoas netunianas entregando suas forças vitais até a última gota, na tentativa fútil de satisfazer o seu insaciável senso de obrigação para com os outros. Isso é uma falta de compreensão e uma aplicação incorreta de ideais espirituais, geralmente acompanhadas de várias formas de auto-engano sobre o seu alto nível de desenvolvimento espiritual. Essa parte eu também achei muito interessante, porque um lado desequilibrado dessa força netuniana e de peixes é o sacrifício. E o sacrifício onde a pessoa se exaure, onde a pessoa se anula e acaba não se preservando, e achando que isso é o ápice do desenvolvimento espiritual, quando na verdade a gente deveria primeiro olhar para o grande mandamento que Jesus nos deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama o suficiente para se preservar em alguns momentos, como é que a gente vai amar o próximo? E terminando, ele diz assim: nós podemos concluir com tudo isso que a natureza da influência netuniana para cada um de nós depende da nossa atitude perante a ela, do valor que lhe atribuímos e de como nós encaixamos as nossas experiências do sutil na nossa estrutura de vida. Se nós acolhemos o influxo de energias netunianas com mente e alma abertas, nós podemos vivenciar uma percepção espiritual, imaginação e inspiração mais elevadas. Imagens arquetípicas podem ser vistas e realidades eternas podem ser sentidas, desde que estejamos ancorados na realidade saturnina para compreender e utilizar integralmente o aspecto edificante da dimensão de vida de Netuno. Que texto maravilhoso, né, gente? Tanta coisa para a gente pensar sobre essa questão da idealização, da ilusão, da fuga ou do extremo sacrifício, e de como é sempre importante a presença de Capricórnio e de Saturno. Por isso que quando eu achei esse texto eu pensei, meu Deus, ele foi feito para esse momento, onde o planeta Saturno está junto de Netuno, lembrando assim, ó, se ancore no seu corpo, se ancore no presente, se ancore no seu trabalho, nas coisas que você precisa fazer, para você ter um equilíbrio entre essa profundidade toda de experiências espirituais, do seu inconsciente, para você não sair voando para o mundo e se perder. Então eu desejo que a gente consiga estar muito bem ancorados, com muita consciência e maturidade saturninas e capricornianas, para poder mergulhar lindamente nessas águas de Netuno.